Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Lucas Henrique. Amém? Mas já abra a sua Bíblia em Gênesis 22, que é o nosso ponto de partida. Gênesis capítulo 22. E nós já vamos continuar os estudos que nós iniciamos. Gênesis 22. Amém? Tudo bem com vocês? Boa noite. Se você não tiver, vai ficar. Amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga para ela assim: olha, Deus reservou o melhor para você. Você crê? Então você precisa ouvir o que eu vou falar hoje. Nós começamos domingo passado uma série de mensagens, Jeová Jireh. O que é isso? Deus da provisão. E algumas frases, devido ao início desse texto, desse estudo, nós soltamos. Mas antes eu quero ler com você o versículo para você entender. Gênesis 22, 14. Vamos ler? Bíblia normal. Coloca aqui para mim, por favor. Gênesis 22, 14. Vamos ler? E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Tem Bíblia que diz Jeová Jireh, ou Deus proverá, donde se diz até hoje, no monte do Senhor, o que? No monte do Senhor. Olha aqui para mim, e aí algumas frases a gente liberou ao percurso e ao decorrer do culto da semana passada, que foram: quem obedece não precisa sacrificar. Nós conhecemos a história que Deus ele vem até Abraão e dá uma ordem para ele pegar o seu filho único, levar até o monte Moriá e lá executá-lo em sacrifício. A primeira coisa, a princípio, quando Abraão recebe aquela ordem, talvez ele ficou baqueado, talvez ele ficou triste, talvez ele ficou desesperado, mas ele obedece. E o fato de Abraão obedecer uma ordem divina, talvez absurda, doida, fez o Isaac não ser sacrificado, ainda que Deus quisesse-o assim. Porque olha aqui para mim, quem obedece, Deus não quer sacrifício de ninguém, Deus quer obediência. Amém? E aí eu disse semana passada, além dessa frase, que obediência desenvolve provisão. Deus proveu porque Abraão obedeceu. Diga: Deus proveu porque Abraão obedeceu. Amém? Então, um dos elementos fundamentais para que a provisão venha é obedecer. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Salmo 119 e 101. Vamos lá? Coloca naquela tradução aqui na tela para a gente ganhar tempo. Você vai anotando, tá, gente? Anota, lê em casa, estuda, esmiuça, busca, ora, que Deus vai falar mais com você. Mas Salmo 119, versículo 101, nessa Bíblia, olha o que ela diz: sempre me afasto dos caminhos do pecado. Por quê? Porque quero obedecer a tua. Então o que o salmista está dizendo? Eu sempre me afasto dos caminhos do pecado. Mas por que você se afasta? Por que todo mundo está fazendo e você não faz? Por que o mundo está indo na contramão e você está indo na contramão do mundo? Por que todo mundo está fazendo e você não está? Por que o mundo é de um jeito e você é de outro? Porque você é melhor que todo mundo? Porque você é super poderoso, super cristão? Não, porque eu obedeço a tua palavra. Então tem coisa que o mundo faz, a vida faz, as coisas acontecem e promove, ela impulsa você a fazer igual, mas eu não faço, eu não peco, eu não erro. Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu obedeço a sua palavra. Então não pecar é você obedecer
A palavra de quem? A palavra de Deus. Diga amém. Então, vamos ler de novo? Sempre me afasto dos caminhos do pecado. Mas por quê? Porque quero obedecer a sua palavra. Agora, vamos esmiuçar um pouquinho esse estudo. Olha para mim, gente. Existe uma diferença gritante entre pecar e existe uma diferença gritante de viver no pecado. Tem gente que peca, erra. E olha aqui para mim, quem é que não falha? Quem é que não erra? Quem é que não deixa alguma coisa? Às vezes que Deus, Ele condena a entrar no coração. Quem é que não erra? Se alguém diz não ter pecado, já está falhando. Todo mundo erra, mas tem uma diferença muito grande entre você pecar, e olha aqui para mim, e viver no pecado. Toda pessoa, entenda o que eu vou te falar agora, que definitivamente decide viver no pecado, é porque ela já traçou uma linha de raciocínio que ela não quer obedecer, porque quem obedece não peca. Então quem peca, pastor, pequei, errei, Deus não é comigo? Não, Deus é, porque a gente erra, a gente falha, a gente pode chegar até Deus e pedir misericórdia e se abster daquilo, mas a partir do momento que eu vivo no erro, que eu vivo no pecado, é porque eu já tracei uma linha na minha cabeça, que eu não quero obedecer, porque quem obedece, não peca. O pecado que eu estou dizendo não é esse que a gente às vezes comete sem saber, sem pensar, é a pessoa que sabe que está fazendo errado e continua, ela não obedece, porque quem obedece, não vai pecar. Eu pergunto, você peca ou vive no pecado? Pastor, eu vivo no pecado, então você tem que aprender a obedecer, porque daí você vai sair dele. Amém? Diga glória a Deus. Então, um dos elementos fundamentais para recebermos a provisão, as bênçãos de Deus, é a obediência. Diga bem forte, bênçãos de Deus. Você pode repetir isso para o seu vizinho? Diga, bênçãos de Deus. Você sabe o que significa bênçãos de Deus ou provisão? Vou te dar dois significados. Bênção significa, um dos significados, favor divino. Outro, meio de felicidade. Então, se eu quero ter a mão de Deus ao meu favor, favor divino, ou meio de felicidade, eu preciso aprender a obedecer. Amém, gente? Se eu quero ter o favor de Deus na minha vida, eu preciso aprender. Por quê? Porque a provisão já está vinculada, já está traçada, já está unida, já está junta, exatamente na tese que para você ter, você tem que ser. Já está, sabe, um conjunto, um kit, para mim poder ter, eu vou ter que ser. Quando em Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus veio até Abraão e deu para ele a ordem: sai da sua terra, sai da tua parentela, larga tudo que você tem. Quando Abraão foi orientado a deixar exatamente tudo que ele tinha, olha aqui para mim, Deus não estava tornando Abraão miserável, Deus não estava tornando Abraão um Zé Ninguém, porque ele estava deixando tudo, mas Deus estava tornando Abraão o maior possuidor de bens materiais e espirituais, mas a condição era sair da terra dele, a condição era obedecer. Quem obedece não peca. Quem está entendendo isso até aqui? Quando Deus mandou ele largar tudo, larga tudo. Agora ele é um miserável, porque largou tudo para trás. Tinha casa, tinha carro, tinha bens, tinha coisa, tinha família, tinha um monte de gente ali, um monte de posse. Quando ele sai sem nada, ele era um miserável? Não, ele era o maior conquistador, porque ele decidiu obedecer a orientação de quem? Quem obedece não precisa sacrificar. Diga bem forte, quem obedece não precisa sacrificar. Eu não sei se você já leu Deuteronômio 28, 1 e 2. E será
que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: e essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, vírgula, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Do 1 ao 14 tem uma lista de bênçãos, que para vir, depende do que você vai fazer depois da vírgula. Vírgula, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Do 1 ao 14 acontece. Porém, se a provisão, a bênção de Deus tem a ver com a obediência, a maldição é o contrário dela. Se eu desobedecer, seguir os meus conceitos, a minha vontade, do 15 em diante, é só o que você vai desfrutar. Se existe benefícios em prol dos que obedecem, existe consequência dos que decidem fazer o contrário daquilo. E se Abraão não vai? E se Abraão não sai da terra? E se Abraão não deixa o que Deus havia mandado? E se Abraão, quando está ali junto com o filho, Deus o manda sacrificar, ele não sobe o monte? Ele teria experimentado talvez de coisas que ele não gostaria, mas ele não quis sacrificar. Sabe o que ele quis? Obedecer. Você não precisa sacrificar. É claro, se você estiver decidido e disposta a obedecer. Amém? É um caminho único a ser trilhado. Quem decide guiá-lo por ele ou não é você. Ou você faz ou você sacrifica. O que é melhor? Obedecer? Vamos ver na Bíblia? Um dos maiores exemplos de alguém que obedeceu, Filipenses capítulo 2. Abre lá, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses é Novo Testamento, é lá no finalzinho. Capítulo 2, a partir do 5. Quem está entendendo, diga amém. Vamos entender? Filipenses 2, 5. Põe aqui, por favor. De sorte, vamos ler juntos? Acompanha junto comigo aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, o princípio para a provisão chegar, eu tenho que sentir a mesma coisa que Jesus sentiu, porque quando ele veio para o mundo, ele não veio para o mundo como Deus, ele veio como homem, comedor de arroz e feijão, de vez em quando uma coxinha que nem você, e a mesma coisa que você passa, Jesus passou. Então, se ele teve condição de adquirir esse sentimento, a gente pode. Que sentimento é esse? 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o quê? Olha aqui para mim, ele veio como homem na condição de Deus, e mesmo na condição de Deus como homem, quando que você viu Jesus querendo ser Deus? Não vai obedecer? Raio nele, pum, está morto. Porque se é a gente no lugar de Jesus, um monte de gente tinha morrido, gente. Não já? Se é a gente no lugar de Jesus, a gente tendo o poder de Deus na mão, a gente daria um jeitinho brasileiro para resolver tudo do nosso jeito. Ele tinha o poder de Deus, mas ele não fez usurpação de ser igual a Deus. Tudo que ele fez foi na condição de gente, para não chegar num dia como hoje, alguém olhar e dizer assim, mas é fácil, Jesus obedeceu porque ele tinha poder, Jesus obedeceu porque ele era o Filho de Deus, ele estendia a mão, caía, ele fazia um monte de coisa, ele tinha o poder ao seu favor, por isso ele fez. Não, aqui ele estava na condição de gente, que nem a gente, e sendo assim, mesmo sem poder, ele decidiu. Por quê? Continuando. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quem? De servo,
fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Leia agora, vírgula. Sendo obediente até a morte. E morte, Jesus se livrou de todo o poder que ele possuía, deixou de lado. E a Bíblia diz que ele extraiu, ele conseguiu, sendo humano, se humilhar, se negar, deixar sua vontade de lado, para ser obediente à morte. Morte o quê? Ou seja, ele preferiu obedecer que sacrificar. Quem está entendendo isso até aqui? Pastor, eu quero a provisão de Deus para mim. Obedece. O princípio para você ser uma bênção em tudo que você faz, se torne servo, porque o servo obedece o seu Senhor. Jesus era Deus e se tornou servo de Deus. Sendo Deus, se humilhou, se aniquilou, se colocou lá por último, menorzinho, e foi a morte de cruz, obediente até o fim. Continuando, 9, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu o nome. Agora olha aqui para mim, gente. O versículo 9 diz que Deus o... Porque no 8 o que ele fez? Ele obedeceu. Quem obedece é exaltado. Quem desobedece é abatido. Quem obedece, quem desobedece é abatido. Ele obedeceu. Quem que exaltou por ele obedecer? Deus. Se você obedecer, Deus vai te exaltar. Você vai sair daqui possuindo coisas que você não tem. E aquelas que você julgava ser boas, Deus vai compensá-las com coisa muito melhor. Você só precisa aprender a versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra. Eu pergunto para você hoje, qual que é o nome mais poderoso de todos os nomes? Para Jesus chegar nesse naipe, nesse nível, o que ele teve que fazer? Jesus teve que obedecer. Você pode aplaudir Jesus? Pastor, eu não gosto de ser mandado, ninguém manda em mim. Eu não gosto de ser ordenado por ninguém. Então você nunca vai receber nada de Deus, porque Deus sabe mandar. Mandou até nele mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1. Deus mandou nele mesmo, no próprio Filho, que se tornou Deus homem nessa terra, e ele obedeceu, e Deus o exaltou. Então, se quem tem problema com ordem, com orientação, com direção, dificilmente você vai conseguir alguma coisa com Deus. Amém? Provérbios 21. Vamos ver algumas referências? Vai para lá. A bênção está atrelada a este princípio. Qual princípio? Boa noite. A bênção da sua vida está atrelada a este princípio. Qual princípio? Provérbios 21. Você quer ver? Por isso que você vê, irmão, você começa a colocar na balança. Pega pessoas que obedecem a Deus literalmente ao pé da letra, e pega gente que acha que obedece, faz tudo do jeito que ela quer. Quem é mais abençoado? Veja, porque a Bíblia diz que quem obedece é exaltado, quem não obedece é abatido. Coloca na balança, e aí você vai ver o que vale a pena, fazer do seu jeito ou fazer do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus eu sou, do meu jeito Deus resiste a quem é soberbo, a quem sabe que tem que se rebaixar e não faz, a quem sabe que tem que se humilhar e não se humilha, que tem que fazer e não tem feito. Vamos ver referências?
Provérbios 21, 21. Olha o que diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Põe na tradução lá para a gente ganhar tempo e entender melhor. Provérbios 21, 21. Olha o que diz: quem se esforça sinceramente, para quê? A Deus e amar, receberá uma vida, será considerado justo por Deus. Não, você não entendeu isso. Olha aqui para mim, você não entendeu esse versículo do jeito que você está lendo. Vamos ler de novo? Quem se esforça sinceramente para obedecer a Deus e amar o seu próximo, receberá uma vida. Para aí, você recebeu uma vida feliz, qual é a condição? Obedeça a Deus sinceramente e ame, porque não tem como você esperar honra de homens se você não honra eles. Não tem como você esperar resultados de alguém que nem para ele você trabalha. Então, para mim ter uma vida feliz, para mim poder me encontrar naquilo que eu busco, qual é a condição? Obediência. Obedeça sinceramente, mas obedeça mesmo. Você vai receber uma vida feliz, será considerado justo por Deus, e aí você vai ser honrado pelos homens. Deixa eu te falar uma coisa: você tem sido honrado pelos homens e tem tido uma vida feliz? Ó, põe na balança, porque se não tem, meu irmão, é falta de obediência. Porque o dia que você entender que você tem que obedecer, você não vai precisar sacrificar. Deus vai te fazer ser uma pessoa abençoada. Deus vai mover os pauzinhos. Deus vai fazer tudo do jeito dele. Mas tem gente que prefere sacrificar. É tão simples. Aonde eu vou? Para lá. Sim, senhor. E acabou. Ô Jonas, vai para Nínive. O Jonas se levanta. Foi para onde? Foi para o outro rumo. É tão simples. Mas ele teve que esperar cair dentro de uma baleia no mar, o navio quase se quebrar, para obedecer sinceramente. Não precisa ser assim. Tudo isso pode ser evitado se você fizer com sinceridade. Amém? Provérbios 29, 18. O segredo da infelicidade vivida por alguns está aí. Sempre faz do seu jeito. Provérbios 29, 18. Jeová Jireh sabe mandar, viu, gente? Jeová Jireh sabe mandar. Pega o Isaac, sai da sua terra, faz assim, faz assado. Provérbios 29, 18. Vamos ler? Na tradução lá. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais... Pastor, não entendi, muda a tradução. Quando se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei de Deus, o país progride e vive. Para você progredir e viver feliz, faz o que o pastor está te mandando. Obedece um homem, é isso que Deus está falando? Faz o que Deus está falando. O que eu estou lendo é a palavra minha ou é a palavra de Deus? Então obedece. Outra tradução: um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Leia agora. Quem obedece a palavra de Deus. Vamos ler de novo? Quem obedece a palavra de Deus é... Você é feliz? Vou perguntar de novo, me responde. Você é feliz?
quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você olha para o seu espiritual, você olha para o seu financeiro, você olha para a sua família, tudo que você possui, bens, dinheiro, coisa, bens materiais, você está realizado? Ou está amargo? Está faltando obedecer? Porque quem obedece a palavra de Deus é feliz com aquilo que Deus dá. Amém? Pode não ser muito, mas é o que Deus me deu. Eu sou feliz porque eu estou obedecendo. O dia que Deus achar que eu estou pronto para ter coisa melhor, Deus vai me dar. Até lá vou me contentar feliz com aquilo que eu possuo. E acabou. Porque tem gente que nunca se contenta com nada que ela tem. Por quê? Porque não obedece. Vamos ver outro versículo? Isaías 1:19. Isaías 1:19. Naquela tradução também, para a gente ganhar tempo. Esse versículo na Bíblia normal diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas vamos ver nessa tradução. Se ao menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e felizes na terra. Preciso falar mais alguma coisa? Outra tradução: se vocês se dispuserem a obedecer, iriam festejar como reis, mas se forem obstinados, morrerão como cães. Essa é a verdade, é o Eterno quem está falando. Vou repetir: se vocês se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. Rei é o que reina, é o que tem trono, é aquele que está por cima, é o que é honrado, que é exaltado. Para mim chegar nesse patamar, qual é a condição? Qual é o elemento fundamental? Obediência. Mas na ausência da obediência, se eu for obstinado, teimoso, duro, eu vou morrer que nem cachorro. Você já viu cachorro morrer? Tem cachorro que morre atropelado, tem cachorro que morre de doença, tem cachorro que morre de um monte de tipo de coisa. A palavra de Deus está dizendo: se a minha desobediência for maior do que a minha obediência, o meu fim vai ser igual a esse. Eu quem escolho se eu quero vida ou morte. Quem está entendendo isso até aqui, diga glória a Deus. Qual é o elemento fundamental para você mudar de vida? Obedecer. Amém? Fala para quem está do seu lado: para você mudar de vida, você precisa obedecer. Você aí, irmão, guarda esse versículo que no final, se eu esquecer, você me lembra, vou pôr ele de novo. Amém? Então olha aqui para mim, gente, repita bem forte, bem alto para você entender. É impossível haver provisão se não tiver obediência. Você pode repetir de novo? É impossível haver provisão se não houver obediência. Por que o Jeová Jireh às vezes não provê? Porque não tem obediência. Para a provisão vir acontecer, eu preciso aprender a... Porque, olha aqui para mim, muitas vezes Deus vai direcionar você a situações que aparentemente é loucura, é sem pé, sem cabeça. Às vezes Deus vai te mandar fazer cada coisa, às vezes Deus vai te colocar em cada situação, mas aos olhos dele, aquela é a saída. Não convém a mim questioná-lo por quê, convém a mim obedecer. Eu não quero saber por que quer o Isaac, eu não quero saber por que está mandando eu sair dessa terra, eu vou fazer e acabou. Não convém a gente questionar, convém a gente confiar, obedecer e seguir aquilo, porque por isso tem coisas que nós temos que fazer, não é porque queremos, mas é porque nós obedecemos. Vamos na Bíblia? Não precisa abrir, Lucas 5. Você acha que quando Pedro, naquele texto que a Bíblia cita, que a noite inteira ele lança a rede e não pega nada, você acha mesmo, depois de tanto esforço e empenho que Pedro fez, por uma coisa que não resultou em nada, você acha mesmo que o Pedro queria voltar para aquele lugar e lançar a rede de novo? Você acha que ele queria? Mas quando Jesus chega pela manhã, empresta o seu barco, vendo ele lavar a rede, Jesus percebeu que ele já havia desistido, que estava lavando.
Aí Jesus empresta o barco, prega, dá uma palavra, olha para o Pedro e diz: ô Pedro, volta para o mar pescar, rapaz. Faz de novo, lança de novo, você vai conseguir, vai dar certo, agora vai fundo, lança de uma forma diferente. Você acha mesmo que o Pedro, depois de uma noite inteira de frustração, de trabalho, de suor, ele queria voltar? Você acha? Você acha mesmo que o Pedro queria realizar aquilo que havia sido enviado para ele? Você acha que ele queria mesmo jogar rei de novo? Depois de ficar uma noite inteira frustrado, uma noite inteira que foi perdida. Mas olha aqui para mim, ele precisou se curar para lançar. Se cure de tudo que te frustrou. Você precisa se curar de tudo que te feriu. Se você não se curar de tudo que te parou, se você não se curar do que fez você se destruir, se você não se curar daquilo que está fazendo você ficar estagnado, dificilmente você vai fazer. Para mim conquistar, para mim conseguir, eu tenho que me curar. Coloque essa frase no seu coração: sem cura não tem conquista. Repete: sem cura não tem conquista. Esse sentimentozinho pequeniquito, que você acha que é um bichinho, sabe, que você faz carinho, que não tem nada a ver, vai impedir sua rede de encher de peixe. Ou você se cura para conquistar, ou você fica doente e não consegue nada. Pergunta para o Eliabe: de 8 que tinha do filho de Jessé, Davi era o 8º. Samuel, quando entra, ele por direito tinha que ser nomeado, colocado como rei. Sabe o que Deus falou? Não olha para a aparência dele, ele só demonstra que está bem, mas não está. Você olha para a aparência, você olha para o coração. Não é ele. Passou 1, 2, 3, 4, 7. Sabe quem foi? Davi. Porque para mim conquistar, eu tenho que me curar. Diga glória a Deus. Sem cura não tem conquista. Você pode falar para o seu vizinho? Fala para ele de novo. Aí vem Jesus, ó. Aí chega Jesus para o Pedro e manda ele fazer exatamente o que ele não queria. Jesus chega e fala para ele exatamente aquilo que ele talvez nem pela mente estava passando, porque a rede estava lavada, estava tudo pronto para ir embora. Aí olha aqui para mim, o que ele não queria, quando Jesus fala e pede, ele queria ver realmente o que Pedro precisava. Porque se o Pedro precisava de peixe, ou se o Pedro precisava de cura, ia depender da atitude que ele tomou. Olha aqui para mim, Jesus hoje está aqui para ver se você precisa de peixe, ou você precisa de cura, porque se você não se curar, o peixe não vem. Seu peixe pode ser um bem financeiro, pode ser uma porta que se abre, pode ser uma bênção, pode ser o que for. Para mim conquistar, eu tenho que me curar. Jesus sabia da frustração de Pedro e tudo que ele tinha passado. Ele é Deus, sabe tudo. Quando ele manda o Pedro voltar, ele queria saber realmente se o Pedro estava disposto a se curar para pegar peixe, ou se ele estava disposto a ficar doente e voltar para casa com a rede vazia. Aí sabe o que o Pedro responde? Senhor, está vendo aqui essa rede? A noite inteira eu tentei, não deu certo. Quero voltar não. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Tem coisa que a gente tem que fazer, não é porque queremos, mas é porque a gente decidiu obedecer. Se você não for uma pessoa decidida, você nunca vai obedecer. Obedecer quando lhe convém é fácil. Obedecer quando está te favorecendo é fácil. Deus quer ver você obedecer quando o seu Isaac for pedido, quando tocar na sua alma. Aí Ele quer ver se você está disposto a mudar ou não. Porque se a sua vontade de se curar for maior, pouco importa se a rede está cheia de peixe ou não, é consequência de cura. O peixe veio porque Pedro se curou. Agora olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim, entenda. Tem gente que são anos, meses. Tem gente que tem uma ferida
aberta de uma relação amorosa, de uma amizade, de um trabalho, até mesmo de um relacionamento entre irmãos de igreja. E enquanto você não se decidir obedecer e cumprir a vontade divina, sua rede vai ficar latejando, sua rede vai ficar chamando, sua rede vai ficar expressando que você precisa de peixe, mas o peixe só vai vir se você se curar. Sem cura não tem conquista. Diga glória a Deus. Diga para você, feche seus olhos, diga para você, diga, sem cura não tem conquista. Aí você imagina aqui para mim, olha aqui para mim, a rede de Pedro latejando, tá vendo? Perdeu uma noite, mais uma noite, trabalhou em vão, não deu certo, derrotado você é, abandona esse lugar, abre mão dessa pessoa, corta vínculo desse ambiente. Deus tinha tanta coisa ainda para fazer ali, que se Pedro segue o instinto da ferida aberta pela frustração da noite, ele tinha perdido a provisão que já estava pronta para acontecer. Sem cura não tem conquista. Senhor, eu vou fazer porque o Senhor está mandando. E foi. Quando ele lançou, versículo 6 de Lucas 5, e colheram uma grande quantidade, ele mudou de lado, ele trocou de lugar, foi outras pessoas, foi das mesmas que ele havia se ferido, as mesmas produziu o que ele não esperava. Só conquista quem se cura. Vamos aplaudir Jesus. Amém, gente? A provisão vai acontecer na minha vida, pastor? Vai. A provisão de Deus começa a acontecer primeiro na vida de quem está disposto a realizar o que não quer. Abraão queria levar Isaac? Queria? Você levaria seu filho para morrer? Levaria? Você acha que ele queria levar Isaac para ser morto? Mas a partir do momento que eu faço o que eu não quero, por obediência a Deus, a provisão já começa a acontecer. Aí eu pergunto, o que você tem feito que você não quer, mas Deus te mandou fazer? Pastor, não estou fazendo. Sem cura não tem conquista, sem obediência você vai sacrificar. Acabou. Eu quero chegar num patamar diferente, então você tem que obedecer. Lembra do versículo que eu pedi para você guardar? Põe ele lá. Vamos lembrar do versículo? Olha o versículo aí. Deuteronômio, Isaías, aliás. Se vocês se dispusessem a obedecer, irão festejar como reis. Mas se forem teimosos, obstinados, eu faço desse jeito, não quero nem saber, eu vou voltar para casa, não vou voltar para o mar, não vou levar Isaac coisa nenhuma, dessa terra eu não vou sair, morrerão como cães. Essa é a verdade. É o pastor Lucas que está dizendo. É o eterno. Quem que é o eterno? Tudo que Deus quer te dar aqui, irmão, nessa terra, se comprometer o que tem dentro de você, Ele não vai te dar. Quem vai te dar é o demônio. Vamos na palavra, sem rasgar a Bíblia? Só para te corromper. Um dia Uzias era um menino que cresceu na presença de Deus, fazendo tudo na presença de Deus, começou a crescer. A Bíblia diz que Uzias se fortaleceu e cresceu tanto. Sabe o que aconteceu com Uzias? Se corrompeu. Já não era mais a mesma pessoa, já não tinha mais a mesma essência, o instinto perdeu. Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer do jeito. Ele decidiu fazer do jeito. Por isso que às vezes Deus não dá. Uzias cresceu tanto, se corrompeu, e às vezes Deus não dá para algumas pessoas, porque Ele sabe que a pessoa, quando possuir, o que existe dentro dela vai mudar.
O que existe no coração dela vai ser transformado. Por isso que Deus às vezes ele segura alguns. Tem gente que faz campanha, tem gente que ora, tem gente que busca, tem gente que sai ano, entrando, ela está do mesmo jeito. Sabe o que Deus não deu ainda? Porque se der, você não obedece mais. Você não vai ser mais fervoroso, vai perder a comunhão, o compromisso. Por isso que algumas pessoas Deus faz assim, ó. Segura. Vamos ver se o Abraão me ama, é filho. Abraão, dá o seu Isaque. Sim, senhor. O Isaque voltou para ele. Você viu o gesto? Abraão, dá o seu Isaque. Sim, senhor. O que o Isaque aconteceu? Voltou. Quem obedece, sabe o que Deus quer que você entenda hoje? Deus não quer que você tenha, Deus quer que você seja. Deus não quer que você saia daqui com um pensamento contrário daquele que Ele quer colocar no seu coração. Você precisa de uma vez por todas hoje, é melhor você não ter nada, do que você ter tudo e não ser nada. Então é melhor você ser e não ter, do que você ter e não ser. Abraão não tinha, porque o Isaque estava indo para ser morto, mas ele era. E o que ele não tinha, retornou. Para Deus, quando você é, você tem. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Fala para o seu vizinho, para Deus, quando você é, você tem. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Amém, gente? Diga glória a Deus. Agora olha aqui para mim, entenda uma coisa importante que eu vou te falar, uma coisa fundamental que eu vou te dizer. O ter, o possuir, quero porta aberta, quero ganhar dinheiro, quero que a minha família mude, eu quero alguma coisa material. O ter jamais vai fazer você ser, mas o ser faz você ter. Tem gente que tem, mas não é. E tem gente que é. Por isso que eu te digo, se você for, você vai ter. Pedro não era, mas tinha. Só que quando Jesus chega, Pedro não tinha, mas se tornou obediente. E o que não tinha, ele passou a ter. O que Pedro queria? Peixe. Ele tinha? Jesus mandou ele jogar. Ele foi obediente? E a rede? Então o ser faz você ter. Você quer ter? Quem quer ter, irmão? Quem quer conquistar? Quem quer ser o melhor dessa terra? Começando hoje, você quer? Você tem que ser. Porque se você for, você vai passar a ter. Diga glória a Deus. Então seja. Sai daqui hoje com isso no seu coração. Eu vou ser, eu vou me tornar, sabe, eu vou obedecer, eu vou cumprir, eu vou seguir, eu vou fazer exatamente o que Deus está me mandando. Porque se você é uma pessoa que está aqui hoje, e você talvez não está concordando com nada do que a palavra de Deus está falando com você, e dentro de você está assim, eu meço as minhas conquistas, eu meço o meu relacionamento com Deus por aquilo que eu tenho, por aquilo que Deus me dá, você já está errado. Porque todo Ismael é tido por promessa quando você não aprendeu a ser. Todo Ismael é tido por promessa quando você sabe que Deus mandou, mas você não espera, você quer do seu jeito. É fácil medir as conquistas no ter, quando você sabe que você precisa ser. É fácil você sair aí dizendo, eu tenho filho, eu tenho conquista, está vendo meu Ismael? Deus é comigo, eu tenho. Aí eu te pergunto, foi Deus que te deu? Porque por mais que Ismael tivesse nascido, quem fez foi Abraão, não foi Deus que mandou.
Então é fácil eu medir o relacionamento de que Deus é comigo por causa de Ismael. Mede por Isaac. Cadê seu Isaac? Se você mostrar o seu Isaac para mim, você me convence. Quem está entendendo, diga amém. É fácil eu comparar os Ismael que a vida me dá e julgar que Deus é comigo por causa deles. Apresenta os Isaques. Tem? Pastor, então, aí você começa a entender que algumas pessoas, elas estão dando um jeito de conseguir o que elas não tinham, porque elas nunca quiseram ser obediente, ser de Deus, sair do mundo, sair do pecado, arrancar o pecado. E aí você vê que alguns estão dando luz a Ismael, porque o Isaac só vem para quem se torna. Então ela se contenta com segunda linha. Deus não quer te dar segunda mão, irmão. Deus quer te dar o melhor dessa terra, mas a conquista só vem se você se curar. Só recebe a provisão quem decide olha aqui para mim. Quando eu sou, as coisas acontecem naturalmente. Só luta para ter quem não consegue ser. Abraão precisou fazer alguma coisa além dos seus parâmetros para o Isaac nascer? O que ele precisou fazer? Sim, senhor. Só para a gente terminar e continuar a pregação. Você se contenta com Ismael ou você quer Isaac? Isaac é aquele que depois que se tornou filho, chamou de pai, estava tudo bem, virou do avesso, e até hoje dá problema. Vai ver a geração de Isaac se deu problema nenhum, porque foi de Deus. Você quer ter alguma coisa que vai mudar a sua vida, ou alguma coisa que vai arrastar a sua vida até quando você não imaginar, de problema, de dificuldade? Pastor, eu quero bênção. Para a bênção vir, eu tenho que ser o quê? Ser o quê? Obediente. Números 16, abre sua Bíblia lá. Coloca naquela tradução para mim, por favor. Não me tente convencer que seu Ismael representa a sua profundidade de contato com Deus, porque ter qualquer Isaac é só para quem se torna, para quem entendeu que tem que ser. Sacrificar Isaac não é para qualquer não, irmão. É para quem realmente o Isaac não é mais importante que o compromisso. Se precisar sacrificar o Isaac por obediência, eu vou fazer. Não porque Deus quer o Isaac morto, mas porque eu estou o quê? Obedecendo. Então quando eu entendo que o Isaac não é maior que o compromisso, a bênção de Deus vem. A bênção de Deus chega. Diga glória a Deus. Quem não sacrifica sua própria vontade, dificilmente vai conseguir fazer a vontade. Por quê? Porque Deus sabe fazer e mandar o que você não quer. Números 16. Todo mundo achou? Coloca aquela frase para mim, o Natan, que eu pedi para você escrever. Muitas vezes fazer o que Deus manda vai ir contra o que você quer, irmão. Colocou? Olha todo mundo aqui um minuto. Vamos ler? Lê. Para quem sabe ler, lê. De novo. Você atrai exatamente aquilo, atraímos o que transmitimos. Agora olha aqui para mim. Não reclame da insatisfação do que você tem recebido, porque eu tenho certeza que isso é o que você dá. Não reclame. Eu só
só estou recebendo mentira, porque você é mentiroso. Eu só estou recebendo perna, estão passando a perna em mim, porque você passa a perna também. Porque a gente transmite, recebe exatamente o que a gente transmite. Eu atraio o que eu transmito. Eu colho. Abraão transmitiu obediência e atraiu Isaac. Olha para mim, Pedro atraiu peixe, porque ele transmitiu obediência. A gente atrai exatamente o que a gente... O que você transmite para os outros? O que você planta na vida dos outros? O que você planta na vida das pessoas? Entenda isso de uma vez por todas. O que é que você tem passado? Isso é palavra de Deus, e eu vou te mostrar. Números capítulo 16, vamos ler? Põe naquela Bíblia aqui, versículo 1. Certo dia, Coré, filho de Gizar, neto de Coate, descendente de Levi, conspirou, se rebelou com Datã e Abirã, os filhos de Eliabe, e com On, o filho de Pelete, todos os 3 da tribo de Ruben, para levantar uma rebelião contra Moisés. 250 líderes do povo se envolveram e foram até Moisés e Arão e disseram: chega, todo o povo é santo e cada um é santo, e o Senhor está entre eles, porque é que vocês se colocam sobre nós e mandam em nós. Olha aqui para mim, na vida de Moisés, a provisão só não aconteceu porque Moisés decidiu fazer do jeito dele e não do jeito de quem? Mas nesse período aqui, ele está obedecendo. Tudo que Deus está mandando, ele está seguindo, ele está cumprindo, ele está fazendo, ele está realizando. Mas chegou um ponto que quando Moisés tira o povo do Egito e está caminhando para a terra prometida, eles levaram 40 anos para pisar, e no meio do caminho se levantou umas pessoas, 250 por causa de Coré, e ficaram revoltados com Moisés. Olha o que fala, vem cá Moisés. Moisés chegou, vem cá irmão Edson, chegou Coré e outros. Rapaz, quem acha que ele é para mandar em nós? A gente é santo como os outros. Vamos fazer um negócio, a gente não obedece mais não. Vamos falar para ele que não é do jeito dele, é do jeito nosso. A gente também pode obedecer a Deus. Vamos lá, vamos lá. E foi falar com Moisés, porque eles pensavam que Moisés mandava, mas não era Moisés, era quem? Fica aí, versículo de número 3, só o finalzinho. Por que é que vocês se colocam sobre nós e mandam em nós? Eles chegaram e disseram assim: vamos fazer o seguinte, eu não quero mais ser mandado. Entendeu, Moisés? Pastor, não é do seu jeito, é do meu. Está se identificando? Continua. 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu no chão com o rosto na terra e disse: amanhã de manhã o Senhor mostrará quem é dele, quem é santo e quem escolheu como sacerdote. Moisés então chamou Datã, Abirã, filhos de Eliabe, mas estes responderam: não iremos. Vamos fazer uma reunião, não quero participar. Rebeldes, obstinados, teimosos. Quem teima, quem é obstinado, morre que nem cachorro. Eu que estou falando? Bíblia. Continuando, versículo 13. Será que foi pouca coisa você nos tirar de um lugar tão bom quanto o Egito, para morrermos neste deserto, e agora querem ser o nosso rei? Replicaram. Olha aqui para mim, gente. O motivo deles se rebelarem e estarem obstinados era pelo fato de Moisés ainda não ter introduzido eles na terra prometida. Eles começaram a desobedecer pelo fato das coisas não saírem do jeito que eles queriam.
Não aconteceu do meu jeito? Estou indo na igreja, não está do meu jeito? Não está me agradando? Moisés, não quero saber mais de você. Acabou! Continuando, versículo 14. Além disso, você não cumpriu a promessa de nos levar a uma terra que produz muito leite e mel. Nem recebemos campos, nem vinha. Quem você quer enganar? Nós não iremos até... Olha aqui para mim. Coré estava revoltado com Moisés, porque as coisas não estavam saindo do jeito que ele queria. Não estava bom. Ele começou a colocar então os outros contra Moisés, porque as coisas não saíram do jeito que eles. Olha só o grau da rebeldia, da desobediência. Eles queriam destruir Moisés e o ministério de Moisés a todo custo, porque eles não queriam. Fala, gente. Se identificou? Só conquista quem se cura, só não sacrifica quem obedece. Palavra de Deus. Continuando, versículo 28. E Moisés disse: com o que vai acontecer agora? Vocês saberão que foi o Senhor que me enviou para fazer todas essas coisas que fiz, porque eu não as fiz sozinho. Se estes homens morrerem naturalmente, ou devido a um acidente ou doença, então o Senhor não me enviou. Mas se acontecer alguma coisa diferente, se a terra se abrir e engolir eles e tudo que pertence, caírem vivos no abismo, então vocês saberão que esses homens desprezam o Senhor, desobedecem. E quando Moisés acabou de dizer, a terra se abriu e engoliu Coré, Datã, Abirã e todas as suas famílias e todos os seus bens. Eles e os parentes caíram vivos no abismo. A terra se fechou e eles morreram. Põe Isaías de novo, 1:19. Por que isso aconteceu? Deixa Moisés para lá. Não quero saber mais de Moisés. Vem. Moisés não manda em nada mais. Agora é do nosso jeito. Entendeu? É do jeito que a gente quer. Desse jeito a gente segue. Moisés falou assim: se Deus é comigo, eles vão morrer naturalmente. Se Deus não é comigo, eles vão morrer naturalmente. Mas se Deus é comigo, o chão vai abrir e vai engolir eles vivos. Ele nem acabou de falar, o que aconteceu? Morreram engolidos. Por quê? Pelo chão. Pastor, não entendi. Olha aqui para mim, gente. Cada um precisa se colocar no seu lugar. Você sabe qual que é o seu lugar. E obedecer. Quem ocupa um lugar que não lhe foi concedido, afunda, morre, se destrói. Jesus podia ter se colocado no lugar de Deus porque ele era Deus. Ele fez? O que ele decidiu? Não sou nada. O Senhor é tudo. Misericórdia. Até a morte de cruz. Tem gente que é um mero comedor de arroz e feijão e acha que é Deus. Não vou mais orar, não vou mais buscar, não quero mais saber desse negócio de Deus, não quero mais compromisso, não quero mais me envolver, não quero mais estar no meio daquilo que Deus está me ordenando. Se Deus mandar eu fazer, eu não faço. Agora Coré é do nosso jeito. A terra abriu. Isaías 1:19. Se vocês se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. Mas se forem obstinados, morrerão como cães. Essa é a verdade. É o Senhor, é Deus, é o Eterno. Muitos por passar um descontentamento, como Coré, e Abirã e todas as pessoas dentro de uma igreja, ou com pessoas que se diziam ser de Deus, ao invés de se curarem,
elas vão pautar suas vidas em milícias, determinando as regras que elas vão seguir. Eu vou seguir a Deus do meu jeito, e vou fazer isso, vou apoiar aquilo, vou rejeitar aquilo, mas elas estão cavando a própria, porque eu atraio exatamente. Coré atraiu maldição, porque ele transmitiu o quê? Coré atraiu maldição, por quê? O que você quer que atrai para sua vida? A Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Se o que você está fazendo é errado, Deus não vai te ouvir, ainda que você clame, ainda que você rogue, porque existe uma coisa que faz os ouvidos de Deus tapar e a mão de Deus fechar, e isso se chama pecado. Desobediência é pecado. Pastor, eu quero viver o melhor dessa terra, o que eu preciso fazer? Olha aqui para mim. Sim, Senhor, é do jeito, Senhor, estou disposto, me usa, faz por mim. Quando você olhar para trás, o cordeiro que você uma vida procurava, o sucesso, a fartura, a conquista vai chegar. Do contrário, a terra vai abrir, vai cair dentro, e todo mundo vai ver. Ou eu obedeço, ou eu sacrifico. Fica de pé, vamos orar. Quem obedece não precisa sacrificar. Não seja como Coré, não seja como Abirã, não seja como essas pessoas. Pastor, eu tenho um problema com o irmãozinho aqui, então resolva. Pastor, eu tenho um problema com a irmãzinha ali, então resolva, se cure, lance a rede. Se você não se curar, você não vai conquistar. Se você não se curar, você vai abrir sua própria cova. É o pastor que está dizendo. Quem que está dizendo? É a palavra de Deus. A hora, Senhor, não vou fazer porque eu quero, é porque o Senhor está mandando. Na hora que você lançar a rede, mas vai vir cheia de tanto peixe, que você vai se arrepender de não ter obedecido a Deus antes. Você vai conquistar, vai ter tanta coisa, vai festejar como rei, porque você decidiu obedecer. Mas se você sair daqui contrariado, revoltado, se você sair daqui, eu não vou fazer, como cães, você vai morrer, vai destruir-se. Palavra de Deus. Então eu decido. Olha aqui, irmão, é isso aqui, ó. Obedeça, e você vai conquistar. Amém? Pastor, não tem 10 passos para conseguir isso, não tem uma campanha para conseguir aquilo. Tem. Obedece, e tudo vai fluir. Amém? Coloque a mão no coração. Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Meu Deus, nós atraímos exatamente o que transmitimos. Às vezes tem tanta gente descontente com o que tem recebido, mas é o que ela tem dado. Mas isso pode mudar. Não precisa ser assim. Meu Pai, misericórdia, meu Deus. Como sacar o lucro da Senhor Olímpia? tem, meu Deus, agora autoridade, autonomia para fazer as coisas do jeito do Senhor. Apenas 20. O Senhor pode, meu Deus, exatamente cumprir na nossa vida a tua vontade, o teu querer. Fale com Deus, meu irmão. Abra o teu coração para Ele. Diga para Ele: Senhor, é na tua presença que eu estou. É na tua presença que eu coloco a minha vida, é na tua presença que eu coloco o meu coração, é na tua presença, Deus, que nós colocamos agora a nossa casa, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque, ó Deus, se nós temos feito algo que talvez nos comprometa, o Senhor é fiel, meu Pai, para nos livrar de exatamente
tudo o que nos impede de alcançar o favor divino, a felicidade, porque a bênção de Deus ela se manifesta, a bênção de Deus ela vem, ela acontece. A bênção tem dois significados importantes, ela tem dois significados, ó Deus, determinantes, e um deles é favor divino e o outro é felicidade. Para mim ser feliz, para mim ter o favor à minha vida, eu preciso obedecer, eu preciso, meu Pai, me levantar, eu preciso, meu Deus, fazer, eu preciso ser, eu preciso me tornar uma vez na tua presença, e exatamente tudo que nós não temos, ó Deus, conseguiremos. A tua palavra é luz, lâmpada para os nossos pés. Deus, o Senhor tem poder de mudar exatamente tudo. Meu irmão, deixa Deus mudar, deixa Deus tratar, deixa Deus fazer, deixa Deus agora se levantar com você, deixa Deus agora realizar exatamente o que você veio buscar nessa noite, exatamente o que você veio pedir, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Vem, Senhor, vem com a tua fidelidade, vem com a tua mão, vem trabalhar, Senhor, agora em favor dessa pessoa, em favor desse homem, em favor dessa mulher, porque as coisas são do jeito do Senhor, as coisas são do jeito de Deus, as coisas são da forma que Ele planejou. Levanta a sua voz, meu irmão, você tem oportunidade. Moisés deu oportunidade para Coré, mas ele ainda assim, ele quis fazer do jeito dele. Pai, misericórdia, que não seja do nosso, mas que seja do jeito do Senhor, que seja da forma do Senhor, que o Senhor, meu Deus, trabalhe na nossa vida hoje grandemente, que o Senhor trabalhe, meu Deus, da forma do Senhor na nossa casa. Vem Espírito Santo, vem poder de Deus. Levanta a sua voz, servo, levanta a sua voz, serva. Não precisa ser assim. Deus de amor, fala com Ele, diga para Ele: o Senhor pode, meu Deus, mudar a minha vida, a minha história. O Senhor pode, meu Deus, mudar completamente tudo. Santo Deus, minha opção já fiz, minha decisão tomei. A Jesus seguirei. Seu amor me alcançou, sua mão me resgatou. O meu Deus servirei. Levante suas mãos e declare: minha opção já fiz, minha opção já fiz, minha decisão tomei. A Jesus seguirei. Seu amor me alcançou, sua mão me resgatou. O meu Deus servirei. A sua palavra, Deus, sua palavra eu vou obedecer. Nada me impedirá de o seguir até o fim. Levanta sua mão e cante: eu decidi te seguir. Não há mais como voltar, não há mais como voltar. Vou tomar minha cruz, vou tomar minha cruz, custe o preço que for, irei até o fim. Sei que virão aflições, sei que virão aflições. Não vai ser fácil, eu sei, não vai ser fácil, eu sei, mas tu estás comigo, Senhor, mas tu estás comigo. Eu não
decidi te. Mais uma vez declaro: minha opção já fiz. Minha opção já fiz. Minha decisão tomei. A Jesus seguirei. Seu amor me alcançou, sua mão me resgatou. O meu Deus servirei. Com seus olhos fechados, declare sua palavra, eu vou obedecer. Sua palavra eu vou obedecer. Nada me impedirá de o seguir. Até eu decidi te seguir. Levante a mão, cante. Eu decidi te seguir. Não há mais como voltar. Não há mais como. Vou tomar minha cruz, Senhor. Vou tomar minha cruz, custe o preço que irei até. Sei que virão aflições, sei que virão. Não vai ser fácil, Senhor. Não vai ser fácil. Mas tu estás comigo, mas tu estás comigo. Eu não vou desistir. Eu decidi te seguir. Eu decidi te seguir. Declare sua voz: eu decidi. Eu decidi. Vou tomar minha cruz. Vou tomar. Sei que virão aflições, Deus. Não vai ser. Mas tu estás comigo, mas tu estás comigo. Eu não vou desistir. Eu decidi. Eu decidi te seguir. Eu decidi. Aleluia. Santo, Santo Deus. Olha, meu Pai, misericórdia para dentro de nós. Somos míseros pecadores, mas eu sei que o Senhor está aqui para nos dar uma nova chance, para nos dar uma oportunidade. Fala com Ele, Deus. Eu quero ser abençoado, eu quero ser mudado, eu quero ser alcançado. Fala para Ele: Jesus, o Senhor tem liberdade. Vem, vem, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos, ó Deus, das Suas mãos. Fala para Ele: Pai, venha com a Tua unção. Busca, meu irmão. Se Coré tivesse buscado, ele não tinha cometido o maior erro da vida dele. Talvez você está aqui hoje a cometer um erro, a cometer um equívoco, a cometer a maior coisa errada da sua vida. Mas Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai fazer a obra na sua vida.
Fala com Deus, meu irmão. Santo, 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 santo. Ora, o obreiro também ora. Busca, se levanta, coloca a sua vida no altar. Nós precisamos dele. Santo Deus, eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar. Coloque a mão no seu coração. Aonde que está faltando buscar mais a Deus? Fala para Ele. Deus, eu careço na minha vida espiritual. Nós carecemos, ó Deus. Santo, 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 Ibadará. Santo, santo. Ele quer ouvir sua voz. Foi a voz de Abraão que ele quis ouvir. Mais perto quer estar, meu Deus, Deus.
Sempre cante. Sempre hei de suplicar, cante. Sempre. E diga assim comigo: Senhor, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus.